Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos falar sobre regência nominal e verbal. Gente, são muitos slides, então eu vou tentar ser um pouco mais direta, né, na matéria, que essa matéria ela está sempre presente aí nos concursos e é muito importante, de extrema importância, para que vocês consigam efetivamente fazer uma boa prova, entendendo aí a teoria, entendendo também as questões. Regência verbal e nominal. Conceitos básicos. A regência verbal e nominal tem relação com a transitividade, isto é, tratam da exigência ou não de uma preposição por um verbo ou nome. Em outras palavras, regência verbal e nominal é uma relação de complementação que se estabelece entre termos de uma oração. Então, antes de tudo, a pessoa ela precisa saber sobre transitividade, essa relação com a transitividade, que é o VTD, o VTDI, o VI, né? Então, é muito importante saber tudo isso. Então, essa relação para que você entenda tanto a relação verbal, quanto a regência verbal, quanto a regência nominal, que vem através, né, com essa relação de complementação estabelecida pelo nome. Então, a gente tem toda essa diferença. Quando a gente fala de regência verbal, identifica o verbo que exige ou não complemento. Então, através desse verbo, você vai ver se ali exige ou não complemento para que realmente fique com sentido, ganhe sentido o texto. O verbo que exige complemento é chamado de transitivo, e o que não exige é chamado de intransitivo. Então, a gente vai pensar no transitivo, é aquele que a gente tem o VTD, o VTDI ou o VI. Então, VTI, VTD ou VTDI, que é o chamado de verbo transitivo direto e indireto, e o verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, o direto é aquele que tem um complemento que é objeto direto, o verbo transitivo indireto, ele tem um complemento que é objeto indireto, e o VTDI, ele tem tanto o AD quanto o OI. Já aquele que não vai exigir é o chamado intransitivo. O intransitivo é aquele que não necessita de um complemento, ele já tem um sentido próprio. Então, você já consegue ali, quando eu falo, por exemplo, eles casaram, eu não preciso saber com quem casou, onde casou, quem estava nesse casamento. Então, você consegue já entender que ele tem um sentido completo. A mesma coisa que eles dormiram. Você não precisa saber quem estava com ele, com ela, onde estavam. Você consegue entender, simplesmente, eles dormiram. Então, por isso, ele vai ser intransitivo. Quando eu penso em verbo transitivo direto, por exemplo, ele comprou uma casa. Quem compra, compra alguma coisa. Se comprou uma casa, é porque comprou o quê? Vendo aí que não exige, né? A gente tem um complemento, né? Mas esse complemento ele não está exigindo ali, ele não exige uma preposição. Então, quem compra, compra o quê? Compra alguma coisa. Diferente do verbo transitivo indireto, do indireto que necessita realmente dessa preposição. Ela gosta de café. Quem gosta, gosta de algo. Então, se gosta de alguma coisa, você já tem ali realmente essa preposição. Então, você tem todas essas diferenças. Verbo transitivo direto, vamos lá. O verbo transitivo direto é aquele que exige complemento sem preposição. Como temos os exemplos abaixo aí. Reparem nessa aqui, ó. O candidato realizou a prova. Quem realiza, gente, realiza alguma coisa. Realizou o quê? Realizou alguma coisa. Então, você tem que realmente fazer essa pergunta. Quem realiza, realiza alguma coisa. Realiza o quê? Quando você faz essa pergunta, não exige ali, esse complemento não exige uma preposição. Não exige o de, não exige o com, nem para, nem qualquer outra. Então, por isso que ele é objeto direto. Então, tem que identificar através das perguntas. O que, alguma coisa, né? Você já sabe ali que você só tem a ideia do artigo. Já quando a gente pensa em verbo transitivo indireto, obrigatoriamente esse complemento, pessoal, ele vai pedir uma preposição. Então, por exemplo, o candidato duvidou do gabarito da prova. Quem duvida, duvida de algo.
duvida de alguém, duvida de alguma coisa. Ele duvidou o quê? Do gabarito. Então, ele duvidou de algo. Esse algo ali é uma coisa, é o gabarito. Ele gosta de matemática. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa. Ele gosta de quê? De matemática. Então, você tem justamente ali a preposição totalmente aparente, que é a relação do de. Por isso, temos o verbo transitivo indireto. Então, quais são os reconhecimentos desse objeto indireto? A gente consegue identificar que o objeto indireto, a gente vai ter as seguintes perguntas: de, com, em, a que. A gente vai perguntar o verbo. Quem gosta, gosta de. Quem duvida, duvida de. Quem, no caso, se a gente for perguntar quem obedece, obedece ao, né? Obedece a alguém. Então, por exemplo, obedeceu ao pai, obedeceu ao chefe, obedecer a alguém. Então, você tem todas essas relações e essas perguntas. Já o verbo intransitivo, né? Ele não exige complemento verbal, chamado aí de objeto direto ou indireto. Então, você tem um sentido completo a ele. Só que em alguns momentos, em algumas gramáticas, podem exigir circunstâncias adverbiais, ou até mesmo em algumas outras gramáticas, a gente tem a questão de um predicativo. Ou seja, quando a gente fala de circunstância adverbial, nós temos várias. Então, pode ser lugar, modo, tempo, instrumento, vários tipos. Então, eu vou pensar em advérbio, advérbios relacionados, certo? Por exemplo, eu poderia também pensar em predicativos, que são as qualidades a esses sujeitos. Mas se eu falo, por exemplo, ali, os problemas ocorreram, eu consigo entender, eu não preciso saber como eles ocorreram, quem estava quando eles ocorreram, onde ocorreram. Então, eu consigo entender ali que o verbo ocorrer, ele não exige complemento, que é chamado de objeto direto ou indireto. Mas se você for ler a outra frase, os problemas ocorreram naquela época na empresa, então você tem que, naquela época na empresa, já abre uma exigência ali de uma circunstância, né? Pode exigir uma circunstância adverbial, que ali vai indicar, né, naquela época na empresa, ou seja, que vai indicar uma circunstância de tempo. Naquele período de 2022, em 2023, né, ocorreu em São Paulo, uma ideia ali só de lugar. Viajei para São Paulo, vim da Bahia ontem. Então, eu viajei, beleza, eu viajei. Ok, não precisa saber para onde foi. Mas se você quiser trazer uma exigência de circunstância adverbial, você pode. E aí você vai colocar: eu viajei para a Bahia, eu viajei para Maceió, ela viajou para São Paulo. Você consegue trazer uma circunstância adverbial. Não é conceituado como complemento verbal. Na oração, os problemas ocorreram. Ao sujeito, os problemas e o verbo intransitivo ocorreram. Exatamente o que eu falei. Se a gente for analisar as duas ali, né, dois adjuntos adverbiais, né, nós temos os problemas ocorreram naquela época, uma ideia de tempo, e na empresa, que é uma ideia de lugar. Poderia ser ocorreram, né, somente ocorreram, e aí ele poderia colocar em 2023, em 2023, na empresa, mas aí ele poderia trazer outro sentido, ele poderia botar na fábrica, ele poderia botar no depósito, ele especificaria um outro tipo de lugar, não necessariamente só na empresa. Então, você tem vários sentidos que podem ser colocados ali. Aqui também eu já falei para vocês a ideia do lugar, né? Então, você viajei para São Paulo, é o lugar. Eu viajei, seria só a ideia do intransitivo. Quando você fala eu vim da Bahia ontem, você também tem uma ideia intransitiva até o vim. Só que quando ele coloca da Bahia, você já passa a ter um lugar ali. E ontem, você tem a ideia do tempo. Então, ali a gente tem duas circunstâncias. Como reconhecer a circunstância adverbial? Normalmente indica-se o reconhecimento da circunstância adverbial com perguntas ao verbo, como as seguintes: quando, para saber o tempo; onde, aonde, para onde, de onde, numa ideia de lugar. Então, quando eu dou aula de redação, o pessoal costuma errar muito isso.
você vai trazer onde, aonde, para onde, de onde, num sentido de lugar. Então, se você vai pensar em alguma coisa relacionada à questão da pessoa, ou se você fizer a identificação só do pronome relativo, ou você vai usar o quê? E aí você vai trocar por outras circunstâncias, ou qual, a qual, os quais, as quais. Quem é para a pessoa. Então, tem que sempre saber utilizar essas circunstâncias e quando a gente for analisar se é ou não pronome relativo. Viajou para onde? Viajou para onde? Então, para onde foi, né? Para onde essa pessoa foi? Viajou para onde? Para São Paulo. Veio de onde? Veio de onde é a origem. É algo que começou ali, então é da Bahia. Então, você sabe ali as identificações de lugar. É preciso também entender que a transitividade de um verbo sempre dependerá do contexto. Devido a isso, não podemos estudar regência decorando simplesmente a transitividade, mas o emprego do verbo no contexto. Vejamos agora o verbo estudar. Por exemplo, tal verbo, normalmente, ele vai ser transitivo direto, ou seja, ele vai exigir um complemento direto. Veja os exemplos. Eu estudo matemática todos os dias, eu estudo todos os dias. Nessa primeira oração aí, eu estudo matemática todos os dias, a gente tem o quê? Eu estudo matemática todos os dias. Então, você tem eu estudo, né, que é exatamente o verbo estudar ali, então você tem o verbo transitivo direto, só que quem estuda, estuda alguma coisa, estuda o quê? Então, você tem matemática aí, que é o objeto direto. Só que, além disso, ele coloca que estuda matemática todos os dias. Todos os dias é uma ideia de tempo. Então, a gente tem uma circunstância ali, adverbial de tempo. Então, percebam todas as diferenças. Quando a gente repara na outra, eu estudo todos os dias, o autor entendeu não ser necessário nenhum complemento. Isto é, não é necessário demonstrar o que é estudado, porque na visão dele, ele poderia estudar qualquer matéria. Então, ele não quer trazer especificamente essa ideia da matéria matemática. Então, ele poderia utilizar o quê? Qualquer outro tipo de complementação. Mas, quando é estudada determinada matéria, então ele traz a ideia do todos os dias, né? Então, a gente vai perceber que naquela ideia ali, o verbo ele vai ser apenas intransitivo. Então, quando ele fala eu estudo, beleza, eu consigo entender que estudo pode ser qualquer tipo de matéria, mas não especifica. Mas quando ele traz ainda todos os dias, você já tem o adjunto adverbial de tempo, ok? Então, tem toda essa diferença. Eu estudo matemática, quem estuda, estuda alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. E ainda tenho todos os dias, que é a ideia do tempo. Quando falo eu estudo todos os dias, posso estudar qualquer coisa. Então, estudar ali não existe complemento. É chamado de intransitivo. Quando você fala todos os dias, aí temos também o adjunto adverbial de tempo em relação a essa circunstância. Quando a gente fala de regência nominal, pessoal, regência nominal vai ocorrer quando a gente tem um nome. Então, você tem que perceber a relação anterior. Essa relação anterior, ela pode ser feita com um substantivo abstrato, ou seja, não é para vocês entenderem que o substantivo abstrato é aquele que eu não posso tocar, tá? Isso aí já ficou para trás há muito tempo, e não tem lógica a gente entender substantivo concreto e abstrato dessa forma. Nós precisamos entender que o substantivo abstrato é aquele, né, que necessita de algo para ter uma existência. Então, quando eu falo de substantivo abstrato, é aquele que necessita de algo, de alguma coisa, para que ele ganhe uma existência. Então, se eu penso na fé, eu sei que a fé, ela não existe por si só. Ela depende de alguém para que acredite nessa fé, para que tenha essa fé. Então, a fé, ela é um substantivo abstrato, mas eu preciso de alguém que tenha fé para que ela possa existir, certo? Eu não consigo olhar para a fé, eu consigo ter essa fé, adquirir essa fé. Quando eu falo de ódio, por exemplo, quando eu falo sobre o amor, por exemplo, são sentimentos que a gente vai sentir por alguém. Então, tanto o ódio quanto o amor, eles podem existir.
E aí vai depender de circunstâncias, vai depender de convívio, vai depender de situações para que efetivamente esse amor aconteça, para esse ódio acontecer. Então, eu preciso de alguém, de algo para ter isso. Por isso que é o substantivo abstrato. Diferente de pensar no concreto. O concreto é aquele que não depende, né? Então, por exemplo, quando eu penso quando eu penso, por exemplo, em Deus, Deus já existe. Ele tem um sentido totalmente concreto, porque ele não depende que eu acredite nele. Então, ele já existe, ele é Deus. Então, por isso que ele se torna concreto. Mas ele não entra nesse sentido aqui. Adjetivo, qualificação. Ele é bonito. Quem é bonito? Ele. Então, adjetivo. E o advérbio, gente, são as circunstâncias que vão apresentar. Seja ela de tempo, de lugar, de modo, de instrumento, de negação, de afirmação. Tudo vai depender ali do contexto, tá? É transitivo e, por conseguinte, exige um complemento. Vejamos os exemplos abaixo. O acesso ao estudo é a chave do desenvolvimento do país. A sociedade é obediente às leis. Moro longe de você. Então, você tem o acesso. O acesso ali é um substantivo abstrato. Quem tem acesso a alguma coisa. Então, ele tem o acesso ao estudo. O acesso ali é substantivo abstrato. E ele depende o quê? De uma transitividade. Essa transitividade, ali a gente tem uma preposição. A sociedade é obediente às leis. Obediente, gente. Obediente. Você vai pegar ali o nome. Obediente. A sociedade é obediente. Obediente é um adjetivo. Esse adjetivo, ele pede ali uma complementação. Quem é obediente a alguém, a alguma coisa. Então, você tem ali a preposição. Moro longe de você. Moro longe. Longe é um advérbio. Longe de alguém, longe de alguma coisa. Então, pediu também essa complementação. Na primeira oração, note que o substantivo acesso exigiu o complemento nominal ao estudo. Na segunda oração, o adjetivo obediente exigiu o complemento nominal às leis. Na terceira oração, o advérbio longe exigiu o complemento nominal de você. Assim, podemos dizer que os nomes acesso, obediente e longe são nomes transitivos, os quais exigem o termo complemento nominal. Mas tome cuidado, pois não é sempre que um substantivo é seguido de complemento. Veja abaixo um artigo que preparei para saber a diferença entre adjunto e complemento. No caso aqui, essa parte desse artigo, né, eu não coloquei. Não tem esse artigo, tá? Porque a gente já entraria em outra matéria, certo? Como a gente entraria em outra matéria, eu não quis colocar, porque adjunto e complemento já é uma outra matéria que efetivamente precisa de um domínio total para ter uma única aula para ela. Então, essa lista de regência verbal nominal, tá? As palavras estão até pequenas aí, mas tem como vocês entenderem, né? Obviamente que você não vai gravar tudo que está aí, você vai aprender com o tempo. De tanto você fazer questões, você vai acabar pegando. Quem é acostumado a ou com, afável com ou para, afeiçoado a opor, aflito com alguma coisa ou por alguma coisa, alheio a ou de, ambicioso de ao, curioso de, desgostoso com ou de, desprezo a, de, por. Então, todos que estão aí vão exigir, gente, uma regência. Seja a, seja com, seja para, seja de. Então, é necessário, através da teoria, de uma quantidade boa de exercícios, vocês irem se situando, para que realmente consigam entender todo o contexto. Lista de regência verbal, né? Então, é óbvio que a transitividade é algo muito amplo, e, como está aí, não vai se esgotar somente nesses verbos, por mais que sejam muitos, não são somente esses que podem estar nas provas, mas, obviamente, eu trouxe aqueles que são muito cobrados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em agradar, o verbo agradar, eu agrado, tu agradas, ele agrada, eu consigo conjugar, então é verbo. Ele é verbo transitivo direto, só que ele vai ser verbo transitivo direto com o sentido de fazer agrado ou carinho. Então, ela agradou o filho, ela fez agrado, ela fez carinho,
aí você tem um sentido de um VTD. Aquele que tem o OD, mas não vai pedir a preposição. Ele se torna transitivo indireto quando ele já pede a preposição. E aí é um sentido o quê? De ser agradável. O assunto não agradou ao homem, não agradou a alguém. E aí você já tem ali essa preposição sendo pedida. Ajudar, satisfazer, presidir, preceder, eles podem ser tanto transitivos diretos ou indiretos com a preposição a. Satisfiz as exigências. Satisfiz o quê? VTD. Ou satisfiz as exigências. Satisfiz alguma coisa. O as ali já está com crase, já tem preposição. Então, tanto pode ser um quanto o outro. Depois nós temos amar, estimar, abençoar, louvar, parabenizar, detestar, odiar, adorar, visitar. Vão ser transitivos diretos. Eu estimo o colega, estimo o quê? Adoro meu filho, eu adoro quem? Meu filho. Então, quando você faz essas perguntas, você já sabe que é VTD. O aspirar, gente, ele vai ser transitivo direto quando ele tiver o significado de sorver, de inspirar, de levar esse ar aos pulmões. Então, aspiramos o ar frio da manhã. Aspiramos o quê? Aspirar no sentido de inspirar, no sentido de sorver esse ar. Já ele vai ser transitivo indireto quando ele exige a preposição a, e aí já passa a ter um outro sentido. Quando esse sentido do aspirar é de desejar, é de pretender, é de almejar. Ele, ela aspira ao cargo, ao concurso, então o sentido ali de desejar o concurso, de desejar ao cargo, né? Almejar esse cargo. Então você tem um sentido transitivo indireto. Gente, cai muito esse aspirar, muito. Tanto no sentido de VTD quanto VTI. Então, tem que saber. Esse assistir também cai demais, né? Então, tem que saber realmente. Assistir, gente, no sentido de dar assistência, amparar, é VTD. O médico assistiu o paciente. Ele deu assistência a ele. Só que quando a gente pensa, também em algumas gramáticas vai ser aceito esse mesmo sentido de dar assistência e amparar, pedindo uma preposição. Então, pedindo a preposição a, por exemplo. Só que o que é mais cobrado e o que, se você tivesse, por exemplo, o assistir no sentido de dar assistência e amparar, e só tivesse VTD, é o que você vai marcar. Como segunda opção, você marcaria o VTI. Mas o que aparece mais nas gramáticas é só o VTD. Tem outras que podem aparecer as duas formas. Tanto o VTD, no sentido de dar assistência, quanto o VTI. Então, o médico assistiu ao paciente, no sentido de dar assistência, em algumas gramáticas, podendo ser aceito VTI. Já quando a gente fala no sentido de ver e presenciar, gente, é sempre VTI. O que muita gente erra quando falam assim, ele assistiu o jogo. Não, ele assistiu ao jogo. Meu filho assistiu ao jogo. Ela assistiu ao filme, ao documentário. Você tem ali a exigência da preposição a. Então, por isso, vai ser verbo transitivo indireto. Então, tem que perceber toda essa diferença, certo? Porque isso é muito cobrado em concursos. Quando a gente pensa no sentido de caber ou competir, o assiste vai ser justamente esse direito assiste ao réu. Assiste, cabe a ele, a esse réu. O sentido de intransitivo é o sentido do assistir no sentido de morar, de residir. Seu tio assistia em um sítio. Então, ele assiste, ele mora em um sítio, ele reside em um sítio. Então, ali, essa complementação, né, que não é para a gramática uma complementação, é uma ideia de circunstância adverbial de lugar. Então, você tem que, em um sítio ali, é chamado de ideia, né, de circunstância adverbial de lugar. Então, assistir tem esse sentido ali intransitivo. Neste sentido, admite o pronome relativo onde. Este é o local onde assiste, onde assisto, onde moro. Avisar, informar, prevenir, certificar, cientificar. Então, a gente tem vários aí, né, gente? Eles podem ser tanto diretos ou indiretos. Então, avisei ao gerente ou avisei ao gerente. Então, você tem a lista aí certinha. Depois, a gente tem, por exemplo, atender, sendo VTD, né? Também podendo ser transitivo indireto quando for dar atenção a receber alguém, seguir, acatar.
Então, não costumo atender hoje os meus conselhos de atender, de dar atenção, né? Ou, né, não, de atender, né? Ou também pode ser o outro. O ministro atendeu os funcionários, continua sendo VTD, mas quando a gente fala não atendeu a observação que lhe fizeram, já é justamente de acatar ali, né? De dar atenção. Então, não atendeu a. É um sentido ali já de verbo transitivo indireto. Percebam que tem a preposição. Chegar, gente, muitas pessoas colocam errado, né? Chegar em transitivo. No sentido de movimento a um destino, exigindo a preposição a. Cheguei a Fortaleza. Quem chega, chega a. Mas é intransitivo no sentido de movimento a um destino. Já com ideia de movimento de um lugar de origem, usa-se a preposição de, né? Deve-se evitar a preposição em usada na coloquialidade, tá? Não é admitida na norma culta. Cheguei em casa, tá? Não é admitida na norma culta. Então, cheguei à casa, no sentido de movimento a esse destino, ao destino de ter chegado à casa. Mas quando você fala a ideia do movimento de um lugar, cheguei de Fortaleza. Então, esse movimento de um lugar de origem. Esse verbo admite o advérbio aonde ou a locução para onde, não admitindo apenas onde. Note que nas orações anteriores, os termos a Fortaleza e de Fortaleza são adjuntos adverbiais de lugar. Gente, chamar é transitivo direto no sentido de convocar. Chamei-o aqui. O ali funcionando como pronome oblíquo no sentido de VTD. Também pode ser VTD, VTD transitivo direto ou indireto, no sentido de qualificar, apelidar, tá? Chamei-o louco, direto. Chamei-lhe louco, indireto. Chamei-o de louco. Aí você tem o que ali, ó? Terá um predicativo do objeto, direto ou indireto, introduzindo ou não pela preposição de. Chamei-o, VTD. De louco, você tem a situação do VTI. Então, ele tanto vai ser VTD como VTDI. Ó, a palavra louco, nos dois primeiros exemplos, né, você tem a situação de predicativo do objeto. Então, por exemplo, chamei o louco, aqui é VTD. Aqui é VTD. Vai funcionar como VTD, tá? Quando você coloca esse louco, quem é louco? Eu chamei-o de louco. Louco é a relação com o predicativo do objeto direto. Predicativo do objeto direto. É a qualificação em relação ao objeto direto, que o objeto direto é o o. Chamei-lhe louco, o lhe aqui funciona como objeto indireto. Então, esse louco aqui é chamado de quê? De predicativo do objeto indireto. Chamei-o de louco, mesma coisa. Mesma relação daqui, tá? Então, você tem essas mesmas situações. Custar intransitivo, quando indicar preço, valor. Aí depois vocês vão lendo tudo certinho aí, porque é muita coisa, né? Esquecer, lembrar, recordar, VTD. E também pode ser VTI com o pronome oblíquo átono. Então, por exemplo, ó, esquecer, lembrar, recordar são verbo transitivo direto sem os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos e vos. Esqueceu o livro, esqueceu o quê? Lembrou a situação, lembrou o quê? Você vai ter VTI com o pronome oblíquo átono, que vai exigir a preposição. Ele se esqueceu do livro. Quem se esquece, esquece de algo. Tem o pronome oblíquo aqui, átono, vai pedir, então, a preposição. Tem o pronome oblíquo aqui, então vai pedir a preposição. Os verbos lembrar e recordar também podem ser tanto transitivos diretos e indiretos. Lembrei ao aluno o dia do teste. Lembrei o quê? O dia do teste, mas a alguém, ao aluno. Então, você tem tanto o VTD quanto o VTI. Você, gente, só não pode ter as duas coisas na mesma frase. Não tem como ter dois verbos transitivos diretos e dois verbos transitivos indiretos. Então, você tem aqui, lembrou o quê? A alguém. Então, tem que pensar sempre nesse sentido.
Implicar VTD, no sentido aí de pressupor acarretar. Seu estudo implicará aprovação. Transitivo direto e indireto com a preposição em, quando significa envolver. Morar, residir, situar, estabelecer, vão pedir adjuntos adverbiais. Então, você vai falar assim, ó, preposição em e não a preposição a. Morava na rua Onofre da Silva. Quem mora, mora em. Então, você tem um sentido ali de residir, de situar. Namora, gente, o verbo namorar é muito importante. Quem namora, namora alguém. Não namora com. Então, namorar, eu namoro o menino, ela namora o garoto, ela namora Carlos, ele namora Sabrina, ela namorou aquele artista. Então, percebo ali que é sempre ali VTD. Obedecer e desobedecer, sempre VTI, exigindo preposição a. Obedece ao comando, desobedece à lei, obedece aos pais. Pedir, implorar, suplicar, VTD I. Direto e indireto com a preposição a. Pediu ao dirigente uma solução. Perdoar e pagar, VTD, se o complemento é coisa. Perdoei o equívoco, paguei o apartamento. Tudo é VTD ali. Quando você pensa em pessoa, aí admite a preposição a. Perdoei ao amigo, paguei ao empregado, pediu a preposição. Preferir, gente, cai sempre, o pessoal erra muito. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Eu prefiro vinho a leite, eu prefiro suco a refrigerante, eu prefiro doce a salgado. Sempre vai pedir a preposição a. Nunca a relação com do que. Nunca, tá? Então, não errem isso. Por exemplo, prefiro mais vinho do que leite? Não. Prefiro vinho a leite. Então, tem esses sentidos. Presidir, VTD, né? Ou VTI. Presidiu o que a cerimônia ou presidiu a cerimônia. Tanto numa ideia de OD quanto de OI. Perceba a preposição ali. Querer, transitivo direto no sentido de desejar, de ter intenção, de ordenar, de fazer o favor. Ele quer a verdade. Então, você tem ali, ele quer o quê? A verdade. Transitivo indireto, gostar, ter afeição a alguém ou alguma coisa. Então, é normal o advérbio bem ficar subentendido ou explícito. A mãe quer muito ao filho, ela quer bem a ele, quer bem ao filho. Responder a VTD em relação à própria resposta dada. Responder o que estava bem, estava tudo bem. Responder o quê? Transitivo indireto em relação à coisa ou pessoa que recebe a resposta. Respondi ao telegrama, respondi a alguma coisa. Visar, gente, cai muito esse verbo. O sentido de pôr visto, rubricar, é VTD. Visou as folhas. No sentido de mirar ali, VTD também. Visava um ponto na parede, ou seja, mirava um ponto. No sentido de pretender, de almejar, é VTI. Então, visava a felicidade de todos. Visava justamente a alguma coisa. Então, aqui é a preposição. No sentido de almejar essa felicidade. Vamos lá. Só lembrar dessa questão. Aqui tá um problema aqui, né, que ficou junto, mas aí dá para a gente fazer. Aqui, no caso, gente, já tem a resposta. Eu vou ter que tirar aqui, tá? Essa aqui ficou errada. Eu só vou aqui interromper para poder consertar aqui o negócio, ver se eu consigo. Mas aí eu falo para vocês na hora. O que acontece? Essa questão não tinha que ter o A ali, agora que eu estou lendo. Ó, assinar a alternativa cuja sentença apresenta um desvio de regência verbal, né? Aí, na hora de ter digitado, deve ter dado algum problema. Erro, problema, né? De regência verbal. Erro, considerando-se para isso a regência padrão da língua portuguesa. Espera aí rapidinho.
só adequar aqui.